Salve pessoal, boa semana, bom dia, saudações tricolores, feliz, bem feliz. Ontem o Fluminense fez uma ótima partida contra o Flamengo, levando-se em consideração que é início de temporada, foi um time misto, mas foi um time misto pensado. Infelizmente, uma parte da torcida não consegue ver isso. Infelizmente, a torcida do Fluminense só consegue ver a grama do vizinho. Ontem, vou usar uma expressão que eu tenho horror dela. Isso é a expressão de quem... Mas é a expressão que pode traduzir o que eu acho. Mas eu não gosto dessa expressão. Ontem o Zubeldia armou um time, mandou lá pro assistente dele dirigir o Fluminense, armou um time e deu um nó tático no Felipe Luiz. Deu um nó tático no Felipe Luiz. O Fluminense ontem fez uma partida muito boa. Muito boa. Um jogo difícil, jogo numa piscina, depois parou, com um juizinho que, aquela falta que o Alan fez no Canóbio, era pro cara ser expulso, Campo molhado daquela maneira, o cara, uma piscina, o cara me entra daquela maneira, para quebrar um tornozelo ali, é jogo fácil. Mas o Fluminense fez o primeiro tempo, eu não tenho quase participado do Twitter. Nos últimos 10 dias eu escrevi 3 coisas no Twitter, mesmo assim para pessoas que eu considero que são pessoas que merecem. A torcida do Fluminense estava reclamando, aí você vai ver a estatística do primeiro tempo, o Fluminense deu 5 chutes para gol, 3 dentro do gol, fez um gol e o Flamengo deu 0. E aí você vai ver a torcida reclamando. O time jogou bem ontem. E apesar de tudo, o Freitas jogou bem ontem. O Freitas, tô falando do Freitas porque o Everaldo não estava. Então o Freitas jogou bem ontem. Aí nego reclama, não adianta o John Kennedy fazer gols, o Everaldo fazer gols, a gente precisa de um 9. A gente precisa de um time melhor do que o que a gente tem. A gente sempre vai precisar de um time melhor do que a gente tem. Agora, enquanto os caras estiverem fazendo gol, vou falar uma coisa para você, meu amigo. Tem uns caras no Twitter que são muito chatos. Alguns a gente não gosta de graça, né? Aí a gente fica com mais ânsia de vômito. Se o Everaldo e o John Kennedy começarem a fazer gol e o Cano voltar em abril, esquece número 9. Vocês não conhecem a história do Fluminense. Vocês não fizeram o download completo do Fluminense, ou pelo menos leram a história do Fluminense. Se esses caras começarem a fazer gol, o Fluminense não vai contratar nenhum 9. Nenhum 9. A não ser que um deles sofra um acidente e está em possibilidade de jogar o resto do ano. E mesmo assim, se for contratado, não esperem como é o nome daquele louro do Manchester United, o Haaland. Não vai ser assim. Vai ser nível baixo, tipo o Talisca, que é nível baixo. Tipo Rony, nível baixo. É isso que pagando uma fortuna. Mas ontem o Fluminense fez uma partida. Fábio não teve culpa do gol. E a única bola que foi difícil ele defendeu. Ele estava 2-1 no jogo. Guga, excelente partida. Gemes, eu nunca sei o nome desse cara. Gemes, ótima partida. Freitas, boa partida. Arana, para quem está começando a jogar agora e começando a conhecer o time, boa partida. E o René entrou e também não comprometeu. Pelo contrário, jogou legal. Bernal, na minha opinião, o melhor jogador do time. Só que a torcida do Fluminense é cheia de pessoas que odeiam, cheia de haters. O Bernal, vou falar uma coisa agora aqui, que vai ter muita gente desesperada. Quem vê meu canal é visto por pouca gente. Graças a Deus, quem vê meu canal pensa. O Bernal, já falei isso 1000 vezes, vou repetir pela 1001ª. Se jogar na Europa, o passe dele vai ser aquele passe de 50, 40 milhões de euros quando sair de um time para outro. Pode escrever o que eu estou falando. O Bernal é um baita de um jogador. Aí o pessoal fala, mas não é que nem o André. Agora vamos falar do André. O André, quando estava com a gente, era um jogadoraço para nós. Claro que era, um puta de um primeiro cabeça de área. Agora vamos ver quem é o André. Agora a gente está vendo quem é o André lá.
Qual foi a oferta que o André está recebendo? Fenerbahçe. Ele está saindo da primeira prateleira para a oitava. A mesma do Anderson Talisca. Esse pessoal adora o Anderson Talisca. O Anderson Talisca está jogando na oitava liga da Europa. Nunca jogou mais do que na quinta. Quinta não. Portugal não é quinta. O máximo que Portugal chega quando está bem é sexta. O Anderson Talisca foi sexta e oitava, sexta e oitava, sexta e oitava. O André está saindo da primeira liga e vai agora na virada do ano, quando terminar a temporada, Fenerbahçe. Então o André não é tudo isso. O André é ótimo para nós. Como o Flamengo vende um monte de cara aí que é craque, o tal do Vini Júnior que tem a Globo fez uma campanha para ele e lá venderam. Esse Vini Júnior é uma porcaria. Perto do que o Flamengo já teve, ó. Vamos pensar uma coisa assim. Já imaginou? Se tiver algum rubro-negro aqui, pode comentar. Se o Zico, naquela época do Zico, ele foi para a Udinese, o Zico foi jogar no Campo Grande, no Olaria da Itália. E isso pegou uma fama danada. Imagina se o Zico jogasse hoje o que ele jogava no Flamengo, se ele fosse para a Europa. Para o Real Madrid. Alguém se lembra isso e compara depois ele com a porcaria do Vini Júnior. Esse Vini Júnior, porra, ele não é nem craque, cara. Me falam dele. Mas o Flamengo vende um monte, está trazendo de volta o Paquetá por uma fortuna. Né? Se fizerem uma auditoria nessas compras do Flamengo também, pagar 40 milhões de euros no Paquetá, esse Paquetá é outra porcaria, cara. Não vale isso, não. Paquetá, para mim, é jogador para 20 milhões de euros e suando. Falando que está pagando bem as pampas. 20 milhões de euros, cara. A gente está falando de 120 milhões de reais. Um pouco mais do que 120 milhões de reais. Pagar no Paquetá 200 milhões? Puta, esse cara não tem bola nem para 120 milhões. Mas são essas coisas, pô. O André, ao ar da razão, vendo sem camisa, ele é um cabeça de área comum. Foi bom pra gente, foi ótimo pra gente, ótimo. Quando ele saiu daqui, todos ficamos chateados, mas era bom ter o André, hein, cara. E eu sempre falei, a diferença entre André e Bernal. A diferença é que se o Bernal for para a Europa, o Bernal vai voar. O Bernal vai terminar em Real Madrid, em Barcelona, em Premier League, em Liverpool, em Chelsea, não vai ficar em Wolverhampton, nem Hartford, nem porra, essas merda não. Vai lá pra cima. Eu falo assim, pô, mas o cara não jogava isso. Jogava assim, no Fluminense jogava isso. O futebol do Brasil é diferente. Mas o Bernal ontem fez uma partida espetacular. Um cara que tem uma raça desgraçada, entra, quando tem que entrar para quebrar, entra para quebrar, só que entra pela frente, não entra por trás não. Ele entra de frente para bater. Então o Lima fez o feijão com arroz dele sem problema nenhum. O Kennedy fez gol. O Bagre, eu li isso a semana. Eu li isso tem 3 dias que eu li, que eu vou falar agora. Que a oferta pelo Bagre foi muito baixa. Mas se derem aí uns 8 milhões, vende rápido. O bacana é que a torcida do Fluminense não tinha essa mesma. Aí ontem aplaudiram o Keno, o inútil. O cara jogou 120, 130, 140 partidas pelo Fluminense, fez 15 gols. E é atacante, hein? Aí a torcida vive daquele negócio de Diniz nos deu uma Copa, se não fosse o Keno nós não seríamos campeões da Libertadores, porque ele deu uma assistência. Vou dizer uma coisa para você que adora falar essa asneira. Se não fosse Samuel Xavier, a gente não teria chegado à final, à semifinal. Se não fosse Samuel Xavier, a gente não teria chegado à semifinal. Se não fosse o Johnny Gonzalez, talvez, o Johnny Gonzalez, talvez se não fosse o Johnny Gonzalez, a gente poderia não ter chegado à final. Então para com essa palhaçada, o cara tá ali jogando bola. O que ele fez foi passar a bola, passou uma bola para um cara livre. A segunda não, a segunda ele devolveu porque ele estava todo desequilibrado, devolveu pro Kennedy, e o Kennedy acertou um dos chutes mais lindos que eu já vi na vida. Aí o Kennedy já fez 2 gols nesse campeonato. O Everaldo fez 1. Esse cara se fizer, tem que trazer outro, porque não adianta querer fazer gol não. Se fizer gol não adianta. Você pode ser o artilheiro do Brasil, 50 gols nesse ano, não interessa, temos que ter um, que você é uma porcaria. Pode escrever, cara, a defesa do Fluminense, se continuar do jeito que está, até o Nino vir, não sei se o Nino virá, porque na hora que o Zenit chegar lá, você agora pode ir embora, pode arranjar um time agora. Aí o Nino é óbvio que ele vai querer vir pro Fluminense, mas se o Palmeiras chegar lá com um caminhão de dinheiro,
Adeus. Vai pro Palmeiras. A gente não tem garantia nenhuma de que o Nino volte pro Fluminense. Nenhuma. Não temos garantia nenhuma. Então, enquanto não tem garantia nenhuma que ele venha, a defesa do Fluminense vai ser essa de ontem. Samuel Xavier, James, Freitas e Arana. Agora, a torcida não consegue ver que o meio de campo do Fluminense tem várias opções. Inclusive, um que eu falei aqui, procura meu vídeo, procura algum ou dois vídeos meus de novembro para cá, só no ano passado, novembro a dezembro. Deve ter uns 4, 5 vídeos, só ver esses 4, 5 vídeos, vocês vão ver que eu falo ali uma coisa. O Santos Moreno é bom jogador. Aí depois explodiu aquele negócio que o cara estava sozinho no Rio. Você vê os números do cara, onde ele jogou, o cara faz assistência, o cara é bom jogador, o cara é rápido. E jogou 2 jogos esse ano com a gente. Os 2 ele jogou bem. Ontem fez uma assistência, puxou um contra-ataque, passou uma bola linda. Santos Moreno, então a gente tem as alternativas. Santos Moreno, o Bagre, Canóbio, Soteldo. Não vou colocar o Riquelme, porque o Riquelme é moeda de troca. Riquelme não vai dar. Eu falo isso também desde o ano passado. O craque nós demos. Ficamos com que nem o Washington e Assis. O Assis virou craque. Virou o craque do time, o xodó do time, mas ele veio de contrapeso para o Washington. E os dois deram certo. Nós mandamos o craque do time embora, o Isaac. O Isaac está lá fazendo uma mica. Qualquer hora dessa, o Isaac está na Premier League, jogando num time bom. Pode escrever, jogando num time bom. Então a gente. O Riquelme é moeda de. O Fluminense tem que aproveitar agora, enquanto o Riquelme deve falar, tem 18 anos, vende o cara agora. Ele vai fazer 19 anos agora em março. Vende o cara agora, bota numa negociação, vende e dá pro Nino, estamos dando o Riquelme mais tantos milhões, que é a chance que o Fluminense tem que se fizer a negociação agora. O Riquelme é moeda de troca. O Wallace Davi parece que não foi, né? Então o Fluminense tem que se desfazer voando do Otávio. O Otávio não era para ter vindo, mas agora tem um youtuber famoso, que no jogo contra o Águia de Marabá, ele estreou contra o Águia de Marabá, né? Foi um jogo que foi 5, ou São José ou Águia de Marabá. Agora nosso problema de cabeça de área está resolvido. Ele falou isso, está gravado. Depois ele quis desdizer, mas como ele não pode arrancar o vídeo dele fora, está lá. Então, a gente tem que se desfazer. O Keno já foi. Falta o Otávio se mandar. Falta o Otávio. E a gente tem que pegar agora, já que o Guga não tem mercado para ele sair, o Guga era o cara que tinha que sair. Ou sai o Guga ou sai o Samuel Xavier. Para o Júlio Fidelis está incorporado. Se não for para fazer isso, empresta o Júlio Fidelis sem passe fixado. Empresta aí para o Mirassol. Para ele ganhar ritmo. Porque no ano que vem ele vem para ser titular, porque já falaram que o Samuel Xavier renovaram, né? Para 2027. As gratidões, gratitudes, puta merda, rapaz. O Mário Bittencourt é um câncer pro Fluminense, cara. É um câncer. Apesar de ter um monte de otário que fala é o maior presidente da nossa história. O Samuel Xavier vai estar com 39 anos, 38 anos, é o lateral direito. Não pode, cara. Ele tem um garoto de 20 anos, vai fazer 21 anos esse ano. Deixa o moleque ficar no banco pro Guga, que tem 27. Aí, quando manda o Guga embora, acaba com o Samuel Xavier, sobe o moleque, cara. A gente não vai conseguir nem ter dinheiro para vender o garoto, vai fazer que nem fizeram com o Johnny. Cadê o Johnny? Sumiu. E era um cara que nunca teve uma chance direito, jogou 2 jogos, pelo menos os 2 contra o Boa Vista. Um com 17 anos, outro com 19. E os 2 jogos ele jogou bem, nunca teve chance. Fez uma copinha excelente. Esse garoto devia ter algum problema dentro do Fluminense. Nunca deram uma chance para ele. Mas o Fluminense ontem, falar do Fla-Flu, a gente está indo e voltando, né? O jogo, o Fluminense dominou o jogo. O Fluminense foi dono do jogo. Dono do jogo. Aí não adianta vir com esse papo de que o Flamengo... o Fluminense também estava com um time que estava todo misturado. Todo misturado. Só, Hércules machucado, não sei nem... Eu ainda perguntei, cadê o Hércules? Perguntei ontem no Twitter. Martinelli no banco, Lúcio no banco, Ganso no banco. Soteldo está machucado. Então o nosso time ontem foi um time, o Guga jogando, o Samuel Xavier no banco. Dizer que o nosso time ontem o time do Flamengo tem tal. O time do Flamengo estava com o Pedro, estava com o Cebolinha, estava com o Bruno Henrique, estava com o Léo Ortiz, estava com esses caras, estava com Plata.
peraí, perderam porque jogaram pior que a gente. E jogaram pior que a gente porque nós amarramos o time deles. Espero que a gente amasse sempre assim. E o Flamengo agora corre um risco sério. O Flamengo não será rebaixado, tá? Mas seria o cúmulo da vergonha o Flamengo jogar o quadrangular para não ser rebaixado. Mesmo porque se viesse a ser rebaixado, o que é impossível, o cara pode voltar no mesmo ano. Só no Rio de Janeiro, né? O cara é rebaixado, mas não é rebaixado. O cara é rebaixado, mas não é rebaixado. Joga um torneiozinho para poder não ser rebaixado. Então, se tivesse rebaixasse 3 e um fosse jogar um playoff, como é na Inglaterra. Na Inglaterra, na Itália também é assim. Descem 3 e sobem 3. Sendo que os 2 primeiros da Série B deles sobem direto. Os 2 de baixo, o segundo e o terceiro rebaixados da Série A, desce direto. Aí o primeiro colocado e o terceiro colocado, o primeiro colocado da Série A e o terceiro, jogam um playoff para ver quem é que vai ficar na Série A. Então, aqui no Rio, não. Aqui no Rio, o cara é rebaixado, no mesmo ano o cara faz o para voltar. Mas só tem um que é rebaixado, então não tem ninguém rebaixado. Porque, teoricamente, se você for rebaixado, você está numa série mais forte, que é o Bangu. O Bangu perdeu tudo ano passado e voltou. Como? Pô, os outros times são umas porcarias. Então, vai descer 3 e um ainda vai ter a chance de não descer. É como é na Inglaterra, como é na Itália. Agora, aqui não, o cara desce um só e o cara pode não descer. É coisa de maluco. Mas o Flamengo pode... Madureira faltam 2 jogos, Nova Iguaçu faltam 2 jogos. Os 2 estão na frente do Flamengo. O Flamengo falta um jogo. O Flamengo falta um jogo contra um time fraco, rapaz. Não sei, acho que é o Sampaio Corrêa. Mas o Nova Iguaçu pega também uma galinha morta, o Nova Iguaçu pega a Portuguesa. É a última colocada que vai ser rebaixada e não vai ser rebaixada. É que vai ser rebaixado, mas vai continuar ano que vem, continua na primeira divisão. Vai pegar a Portuguesa, depois pega mais um. E o Madureira também pega 2 jogos ainda que faltam. Pega o Volta Redonda, se não me engano, pega o Volta Redonda. Acho que o Nova Iguaçu também pega o Volta Redonda. Mas, porra, o Flamengo tá mal, cara. Se o Flamengo ganhar do Sampaio Corrêa e o Madureira e o Coisa ganhar os 2 jogos que faltam, o Flamengo vai disputar o que é pro Flamengo como se fosse realmente rebaixado. O time mais caro do Brasil vai jogar a repescagem, não, a chance de não ser rebaixado num campeonato furreca que nem um carioca, que não vale mais porra nenhuma. Mas seria ótimo para nós, né? Você imagina como estamos nós, os vascaínos, os botafoguenses, torcendo aqui pro Flamengo se ferrar. Porque a graça do futebol é exatamente essa. O que eu estou falando aqui valeria para nós, valeria para o Vasco, Botafogo, se eles estivessem na situação do Flamengo. Estaria todo mundo torcendo para o Madureira e para o Nova Iguaçu ganhar tudo. De 5-0 cada um. Porque se o Flamengo ganhar, nem com saldo vai ter. Então, eu acho que o Nova Iguaçu já tem um saldo melhor que o do Flamengo. Faltam 2 jogos. O Flamengo pode dar uma goleada e o Nova Iguaçu pode dar 2 goleadas. Mas faz mais pontos. Aí acabou, não tem chance. Mas é isso aí. Eu acho que o Fluminense agora vai encarar o Grêmio. Esse é um jogo difícil. Esse vai ser um jogo... Vai ser no Maracanã, mas vai ser um jogo difícil. É a abertura do Brasileiro. É uma coisa lamentável. Esse calendário... Podiam ter adiantado, por exemplo, o jogo de... O Fluminense vai jogar agora contra quem? Contra o... Não é Sampaio Corrêa, é o outro. É o Maricá. É o Maricá que o Fluminense vai jogar, né? Acho que é. Adiantava esse jogo, depois adiantava outro. O Campeonato Brasileiro começava daqui a 2 semanas. Pô. Vai misturar 2 campeonatos. Um que ontem vai decidindo alguma coisa, aí você entra com outro campeonato que está no início, mas você tem que dar atenção para qual? Para os 2. Pô. Um para preparar o time e se bobear ganhar, porque vai ter um prêmio. Esse ano vai ter prêmio no Campeonato Carioca. E o outro que tem o prêmio e as vagas para Libertadores, e vagas para a Copa do Brasil, e vagas para o cacete A4. Então você não pode... E você não tem tempo de ter se preparado direito para os 2 campeonatos. Isso é um absurdo. Mas é isso aí, gente. Eu queria falar isso, que se você, meu amigo torcedor, que está pensando que o Fluminense vai contratar um 9, imagina, vou só falar para você, imagina que agora no meio da semana, Fluminense e Grêmio, a gente ganha, vamos imaginar, de 2-0.
No primeiro tempo, um gol do John Kennedy. No segundo tempo, um gol do Everaldo. Imagina que eles joguem pra caramba. Porque eles podem jogar bem pra caramba. O Everaldo já jogou várias partidas bem e só não fez o gol. Algumas vezes porque nem recebeu bola para chutar e outras vezes porque perdeu um gol. Mas imagina que o Fluminense ganha de 2-0 ou 3-0, 3-1, 3-2, com 2 gols de um e um gol do outro, centroavante. Pode continuar pedindo 9. Mário Bittencourt vai estar rindo de você. E você vai devagarzinho aprendendo na base do cacete que o Fluminense é assim. Não adianta você querer que, vai ter que contratar um 9, é um 9, eu não aguento. Tira o Freitas, vai ser Freitas. Vai ser James e Freitas. Com a mesma coisa que a torcida faz agora com o Leandro Eusébio e Gum. A mesma coisa. Agora o Gum não faz o que não era que nem o Freitas. Mas na época o Gum era igual ao Freitas. É claro, os caras que hoje têm 25 anos de idade, quando estava em 2010, 2009, o que eles tinham de idade? 8 anos, não sabia porra nenhuma. Mas o Gum e o Leandro Eusébio foram tratados igualzinho Ignácio e Freitas. Igualzinho. Só que ninguém faz uma pesquisa simples. 2009, 2010. Melhor defesa do Campeonato Carioca, Leandro Eusébio e Gum. 2011. 2010, Leandro Eusébio e Gum. 2011. Segunda melhor defesa do campeonato, Leandro Eusébio e Gum. 2012, melhor defesa do campeonato, Leandro Eusébio e Gum. Mas tudo é uma porcaria. Tudo é uma merda. O Gum, pra mim, é muito mais ídolo que o Thiago Silva. O Thiago Silva, pra mim, é um merda. Muita gente só viu o Thiago Silva jogar, foi o melhor que você viu jogar. Realmente, ele tem muita bola. Mas perto do Ricardo Gomes e perto do Edinho, porra, tá longe pra cacete. E pra mim, o Gum é muito mais ídolo do que ele. Mas muito mais mesmo. E o Freitas vai pelo mesmo caminho. Inácio e Freitas vão pelo mesmo caminho. E a zaga vai ser James e Freitas. Pode escrever, não vai sair não. Vai ser essa aí. A não ser que o Fluminense contrate o Nino. Aí a zaga vai passar a ser Nino e James. E eu não me surpreende se virar Nino e Freitas. Olha o que eu estou falando. Ainda bem que eu estou gravando. Aí vocês vão aprender, o Fluminense é assim. O Fluminense tem essas maluquices. E com essas maluquices ele é campeão, com essas maluquices ele consegue coisas inacreditáveis.